Olá amigos, meu nome é Marcelo e hoje estou de volta para dar prosseguimento no nosso mini curso de HTML. Hoje é a nossa aula de número 2 e hoje iremos falar sobre a tag img e suas propriedades, a tag link também com suas propriedades e a tag body, ok? Então, só para relembrar algumas coisas que a gente aprendeu na aula passada, tá? Eu expliquei para vocês como que a gente deve organizar os arquivos do desenvolvimento do site, que eu mostrei aqui que você deve estar criando uma pasta de imagens, onde você vai colocar as imagens que você for trabalhar, ok? E expliquei também que a primeira página do seu site ela deve conter esse nome aqui, ó, index, que é para ele entender, né? Que é para o navegador entender que é a página inicial do site, correto? Então vamos prosseguir. Vamos abrir aqui o nosso Notepad++ e vamos buscar aquela página. Clicar aqui em abrir, tá aqui na minha área de trabalho, index. E tem algumas coisas que a gente fez na aula passada, tá? Que a gente vai apagar, tá? A gente vai apagar isso daqui, que a gente trabalhou com tag H, com tag fonte, tá? Não vai ser útil nessa aula que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, vamos começar trabalhando com a tag body, tá? Que é essa tag aqui, ó. Você pode colocar diversas propriedades nessa tag, tá? Como eu havia falado, a tag body é a tag do corpo da página. Tudo que vai ser exibido no navegador tem que ser colocado nesse espaço aqui, entre essas duas tags, né? Que é a tag body e a tag /body, que é a tag do corpo do site, ok? Então, por exemplo, se você quiser colocar um plano de fundo no seu site, você pode colocar aqui através do body, ok? Então vamos fazer um teste. Por exemplo, eu quero colocar uma cor de fundo. Eu vou utilizar uma propriedade chamada bgcolor. Então eu coloco bgcolor, que significa background. Vou colocar o sinal do igual, abrir e fechar aspas, e aqui dentro eu vou colocar a cor. Lembrando que eu falei na aula passada que você pode colocar de duas formas, ou o nome da cor, né? Ou você pode colocar a cor em hexadecimal, que aí você vai ter muito mais opções de cores, tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai estar usando os nomes só como referência, ok? Então vamos colocar a cor vermelho, lembrando que é tudo em inglês, tá? Red, tá? Então significa que eu quero que o plano de fundo da minha página tenha a cor vermelha, ok? Vamos salvar com Ctrl S. Vamos aqui na nossa área de trabalho. Vamos abrir a pasta e vamos executar a página index. Viu só? Então a página ficou vermelha, tá? Vamos voltar lá. Então vamos supor que eu quero que fique verde. Só trocar a cor. Verde. Salvou. Atualizou. E você pode estar mudando. Eu vou colocar em hexadecimal algumas cores aqui só para que você entenda. Então vou colocar aqui uma cor que é o cinza, né? Vou repetir o 3 por 6 vezes, né? Que é o código da cor. Vou salvar. Olha só. Vou colocar um cinza bem mais claro, que é EA, EA, EA. É um cinza bem clarinho. Ctrl S. Olha só. Então, para você colocar uma cor na sua página, você vai estar utilizando essas propriedades, né? Que é o bgcolor e a cor. Dentro da tag body. Olha só, estou dentro da tag body, aqui dentro, ok? Então, vamos supor que você queira agora, você não quer colocar uma cor, você quer colocar uma imagem de plano de fundo. Seja uma imagem grande, seja uma imagem pequena, tá? Se você colocar uma imagem pequena, ela vai se repetir até ocupar todo o espaço da sua página, ok? Essa propriedade chama-se background, tá? Por que aqui está só BG em vez de background, tá? Então, é uma espécie de abreviação. Então está BG, que é background, color, ou seja, no plano de fundo da minha página eu quero uma cor, color, de cor, ok? Então agora eu quero colocar uma imagem. Vou apagar, né? Isso aqui que eu acabei de digitar. Eu vou colocar background, ok? Background, que é o plano de fundo. Igual, abre e fecho as aspas. Aí nesse local aqui agora, entre essas aspas, eu devo colocar a imagem que eu quero. No caso eu posso colocar a imagem que eu coloquei lá naquela pasta
onde eu salvei lá, dentro daquela pasta que eu salvei algumas imagens, ok? Então, para que eu coloque aquela imagem, primeiro eu tenho que dar o caminho de onde aquela imagem está. Então, o caminho é o seguinte: imagens, barra, e agora eu vou colocar o nome da imagem. Vou colocar aquela primeira imagem que eu salvei no início, que é www.jpg. www é o nome da imagem, tá? .jpg, a extensão do arquivo, ok? Então, coloquei a extensão do arquivo, vou salvar, dá um F5, olha só. Então ele pegou aquela imagem e colocou como plano de fundo. Então, vamos escrever algumas coisas aqui no nosso corpo para a gente ver que ela ficou realmente como plano de fundo, tá? Então vamos colocar aqui, abrir tag, né? Colocar o H3, que é lembrando que a tag H, né? É para você estar referenciando a títulos, como eu já havia falado na aula passada. Vou colocar aqui Alves. Salvar. Olha só. Então ficou por cima, tá? Então ele está como plano de fundo da minha página. Vamos formatar, só para a gente entender melhor. Vou colocar aqui um fonte, espaço, color, abrir e fechar aspas. Vou colocar uma cor branca. Ou melhor, colocar verde. Verde não, verde já está, né? Vamos colocar vermelho, red. Vamos fechar aqui no final com barra, fonte. Fechei, tá? Salvei. Olha só, tá certo que é uma cor não muito indicada para esse tipo de fundo, mas só para a gente entender, ok? Agora, perceba que você pode colocar só algumas formatações, você não precisa colocar tudo. Coloquei só a cor, eu vou colocar aqui o face, né? Que é para o tipo de fonte, vou colocar Arial. Salvei, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou alterar essa cor. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Vou colocar o branco, tá? Vou colocar em hexadecimal, que é o FFF. Olha só. Viu que interessante? Vamos colocar mais algumas coisas aqui. Vou colocar a tag P, né? Fechar a tag P. Vamos colocar aqui. Estou aprendendo. Estou aprendendo a trabalhar com HTML. Olha só. Vamos formatar aqui também. Vou colocar aqui, ó, fonte, espaço, color, igual o branco. Vou colocar o branco, né? Vou colocar um face, Arial. Vamos colocar Verdana. Verdana. E vamos colocar um size, né? Que é o tamanho. Vou colocar 3. Vou fechar aqui no final com barra fonte. Fonte. Salvei. Vamos ver? Olha só. Entenderam? Vamos dar um espaço aqui no meio entre esse título e esse texto que eu coloquei agora. Ó, lembra que é o BR. E vamos fechar o BR para dar um espaço. Olha só. Entenderam? Vamos mudar. Esse branco não ficou legal. Vamos colocar preto em hexadecimal. O 0 6 vezes. Olha só. Deu para entender? Então, dessa forma aqui, ó, dentro da tag bar, você consegue utilizar essas duas propriedades, que é o bgcolor para você colocar uma cor de fundo e tem o background, que é para você utilizar a imagem. Eu vou trocar essa imagem agora. Vou colocar uma outra imagem que eu tenho lá. Vamos só verificar lá o nome dessa imagem. Essa outra imagem, que o nome dela é pasta.png. É um outro tipo de extensão. Lembrando que a extensão é nativa do Fireworks, tá? Então vamos fechar aqui.
Vamos abrir aqui novamente. Vamos colocar pasta.png. Uma imagem que você pode trabalhar com fundo transparente, ok? Então coloquei imagem, perceba que quando eu coloco imagem ela se repete até cobrir o fundo inteiro. Se eu colocar uma imagem maior, ela vai ocupar a imagem mais espaço sem ter que repetir tantas vezes, ok? Vamos colocar. Vamos trabalhar com as duas propriedades. Eu trabalhei aqui com background, eu posso trabalhar com background e a cor ao mesmo tempo, tá? Então vamos colocar aqui bg color igual, colocar aqui o vermelho, salvar, F5, tá vendo só? Por que eu estou conseguindo visualizar também a cor de fundo que eu coloquei? Porque essa imagem que eu estou trabalhando aqui é a imagem que foi trabalhada no PNG e ela está com fundo transparente, tá? Então essa área aqui onde poderia estar sendo ocupada pelo branco está transparente, tá? Se essa imagem tivesse o fundo branco, aí eu não estaria conseguindo visualizar o fundo vermelho. Como é transparente, eu consigo visualizar esse fundo vermelho. Conseguiram entender como funciona essas propriedades do body, né, que é o background, para você trabalhar com imagem no plano de fundo, e o BG Color para você trabalhar com cor no plano de fundo, ok? Vou colocar aqui mudar a cor. Salvei. Conseguiram entender? Agora vamos partir para uma outra propriedade, tá? Vamos apagar essa propriedade aqui de cima para não atrapalhar a gente. Vou trabalhar com outra tag, tá? Vamos trabalhar com a tag img, tá? Para que serve a tag img? A tag img serve para que você consiga buscar imagens para que você consiga trabalhar com essa imagem dentro da sua página. Não da maneira que foi trabalhado aqui com um plano de fundo, mas uma imagem que você vai puxar ela para dentro da sua página e você vai conseguir trabalhar de várias formas, aumentar o tamanho dela, diminuir, você vai conseguir colocar borda, tirar borda, linkar essa imagem e trabalhar de várias outras formas, ok? Então, como é que eu faço para puxar uma imagem para dentro da minha página, tá? Então, a tag tem que ser aberta, eu vou colocar img, espaço src, significa search, tá? Igual, abre e fecho aspas, dou um espaço, barra, fecho. Por que eu estou fechando dessa forma aqui também? Porque a imagem vai ser linkada, vai ser puxada para dentro da minha página só pelo src. Ela não vai ter nenhuma propriedade fora. Então não tem necessidade de eu fechar ela de outra forma. Tem que ser dessa forma, ok? Então eu vou colocar aqui o caminho da imagem, que é o imagens, barra, o nome da imagem, tá? Então vamos colocar o nome daquela imagem a www.jpg. Ctrl S e vamos ver. Salvei, puxei a imagem, tá? Tá vendo que ela não tá como plano de fundo, ela tá abaixo das outras, dos outros textos que eu digitei, ok? Então, para eu puxar essa imagem, eu uso essa tag img, que é o nome da tag, search, né, que é o src, para buscar essa imagem. E aqui eu vou colocar o caminho, tá? Vamos supor que essa imagem, né, claro que não é o correto, tivesse aqui, essa imagem estivesse fora. Vamos copiar ela aqui para fora. Ela estivesse aqui, ó. Tá, vamos colocar aqui fora da pasta imagens. Vamos apagar ela daqui. Tá, vamos apagar. F5. Olha só, deu erro. Por que que deu erro? Vamos lá voltar no nosso script. Deu por quê? Porque aqui no caminho eu estou linkando que essa imagem está dentro, né? Essa imagem www está dentro de uma pasta imagem. Só que eu apaguei da pasta imagem e coloquei ela na raiz, né? Na raiz central da pasta. Então como é que eu faço para que ela seja exibida? Eu vou ter que apagar esse caminho aqui, ó. Ela não está mais dentro da pasta imagens. Então vou salvar. Olha só, aí ela apareceu. Claro que não é correto você trabalhar dessa forma, fica um tanto desorganizado, mas se você tiver necessidade em algum momento de trabalhar com ela fora da imagem, aí você faz dessa forma. Então vamos arrastar ela aqui para dentro novamente, está aqui dentro novamente. Vamos abrir aqui o script e vamos colocar, vamos dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que era antes. Salvei. Atualizei e a imagem apareceu aí, correto?
Agora vamos trabalhar com outras propriedades dessa imagem, tá? Então, dentro dessa tag img, eu tenho outros atributos que eu posso trabalhar. Um exemplo, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dessa imagem, ok? Então, a gente pode até ver o tamanho dela utilizando da seguinte forma. Botão direito em cima da imagem, propriedades, vai estar mostrando o tamanho aqui, as dimensões, que é 300 por 202 pixels. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Tá? Vamos aumentar esse tamanho. Então, para que eu consiga aumentar esse tamanho, é só utilizar as seguintes propriedades. Vou dar um espaço aqui dentro da tag e vou colocar o width, né? Igual, abre e fecha aspas. E vou colocar, deixa eu ver, 600. Aqui está sendo trabalhado em pixel, só que eu não preciso colocar o px de pixels aqui no HTML. Simplesmente coloco o tamanho. E o rate, né, right. Weight, né? Vou colocar 600 também. 600 de largura, 600 de altura, ok? Salvei, atualizei. Olha só, eu aumentei o tamanho. Vamos mudar de novo. Vamos colocar aqui na largura 700. Ficou um pouco desproporcional. Vamos colocar 800 por 600. Olha só. Conseguiu entender? Agora vamos supor que eu quero deixar ela menor. Vou deixar menor do que estava. 100 por 50. Salvei. Olha só, ficou bem menor. Vou colocar um pouquinho maior aqui, 80. Olha só, ficou menor. Se eu colocar bem menor ainda, eu que vou definir o tamanho que eu quero. 5 por 5. Olha só, ficou muito pequeno. Quase não dá para perceber, tá? Então, vamos aumentar aqui e colocar novamente 400. Colocar 400 por 350. Olha só. Perceberam? A 300 para ficar mais proporcional. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar com essas propriedades, tá? Uma outra propriedade que eu posso trabalhar dentro da tag img é colocar um título para que quando eu passo o mouse em cima dessa imagem, ela exiba o nome dessa imagem, o nome da imagem que eu quiser colocar, ok? Como se fosse uma referência, tá? Então, eu vou utilizar novamente essa mesma tag aqui, ó, que é o title, tá? Só que eu vou usar aqui dentro. Vou colocar assim, ó, title igual, abre e fecha aspas, e vou colocar o nome que eu quiser. Vou colocar assim, imagem do site. Salvei. Olha só. Passei o mouse em cima. Olha só. Abaixo do cursor do mouse aparece o título que eu coloquei. Vou colocar aqui outra coisa. Olha só. Salvei. Olha só. Tá vendo? É só para exibir um título. Tá bem interessante para que você consiga dar uma referência para a imagem que está sendo mostrada na página, ok? Agora tem uma outra propriedade que é chamada de out, que você também coloca um nome dentro. Agora, para que serve essa tag out? Né? Para que serve essa propriedade? Tá? Existem pessoas, né, com deficiência visual que utilizam o computador. Só que essas pessoas utilizam o computador através de um programinha de leitura de tela. Esse programinha vai fazer a leitura de todos os textos e vai estar falando, né? Vai estar sendo exibido em áudio para que a pessoa que tenha uma deficiência visual consiga entender o que está se passando na tela, ok? Só que os programas não conseguem identificar o que está sendo escrito, o que significa a imagem, tá? Ele não vai saber que aqui está escrito http://www, nem o que significa essa imagem. Porque os programas de leitura de tela só conseguem identificar isso daqui, ó. Só o que é escrito, o que está em texto, tá? E se você não coloca esse tipo de propriedade na sua imagem, o leitor de tela não vai conseguir identificar o que significa aquela imagem. Então, vai ficar um tanto difícil da pessoa entender algumas coisas no teu site, tá? Isso é chamado de acessibilidade e é algo que você deve sempre colocar em alguma imagem quando você estiver trabalhando no teu site, tá? Então aqui você vai colocar alguma referência. Você pode colocar imagem
tipo imagem http www. Você pode colocar isso, ok? Só vou. E o que acontece? Quando o leitor de tela passar nessa imagem, ele vai conseguir interpretar o que está escrito, o que significa a imagem, através dessa propriedade que você colocou aqui, ó. Isso é uma coisa que não pode deixar de ser colocada, porque já existe bastante pessoas que, mesmo com sua deficiência visual, conseguem estar utilizando do computador, da internet. E se você coloca essas propriedades, não esquece de colocar essas propriedades na imagem, ela consegue ter um proveito maior da informação que está sendo passada no site, ok? Eu vou colocar um artigo no site sobre acessibilidade, tá? Explicando como funciona algumas outras propriedades que você deve colocar no site, para que fique sempre mais fácil e você consiga atingir um público até maior com o seu site, ok? Então, essas aqui são as propriedades que você pode colocar no seu site na imagem, tá? Então, lembrando, IMG, SRC, que é para você buscar a imagem, Width e Weight, que é para você colocar largura e altura, o Title, que é para você colocar um título na sua imagem, e o Alt, que é para você colocar uma propriedade de acessibilidade nas imagens do seu site, ok? Lembrando que eu fechei dessa forma a tag com barra e fechei a tag porque essa tag não existe, não tem necessidade de você colocar nada fora dela. Tudo que você precisa para que a imagem seja buscada está tudo aqui dentro, tá? Então vou buscar uma outra imagem agora, só para que fique mais fácil de entender. Vou colocar aqui o pasta.png. Vou salvar. Olha só. Só que, lembrando o seguinte, quando você aumenta uma imagem, você vai perder a qualidade dessa imagem, tá? Então ela foi desenhada para ficar naquele tamanho. Então se eu começar a aumentar o tamanho, ela vai perder qualidade. Então eu vou tirar o tamanho aqui. Vou colocar o tamanho natural dela, perceba que ela ficou agora com tamanho natural, ok? Vamos mudar essa cor aqui, se a gente não está conseguindo saber o que está escrito. Tá? Então, essas são as propriedades que você utiliza na tag IMG, correto? Agora vamos passar para uma outra propriedade, que é a propriedade do link, tá? O link, na verdade, é mais conhecido como hiperlink, que serve para você linkar um texto ou uma imagem para buscar alguma outra informação, seja um outro site, seja uma outra página, seja um arquivo, correto? Então você usa o link para estar buscando arquivo para que seja feito download, você usa o link para estar buscando outra página. Para você buscar as outras páginas, você utiliza dos links. Isso é utilizado para fazer a navegação entre as páginas, para fazer a navegação em busca de arquivo e coisas do tipo, ok? Então, como é que a gente trabalha com a tag link? Vou abrir, vou colocar o href igual, abre e fecha aspas, e vou colocar aqui o que eu quero abrir, tá? Vamos supor que eu quero abrir um site. Vamos colocar aqui o site do Google. Vamos colocar aqui http //. Eu não posso esquecer de colocar essa propriedade, o http porque senão ele não entende que você está querendo buscar uma página, algum site, entendeu? www.google.com.br, ok? Aqui é a propriedade, mas essa propriedade, esse link, ela tem que ser referenciada por alguma coisa. Por quê? Eu tenho que clicar em alguma coisa para que seja aberto, tá? Então vou colocar aqui uma palavra, link. Então esse link, essa palavra vai ser onde eu vou clicar para que quando eu clicar abra o que eu estou pedindo aqui dentro, tá? E eu tenho que fechar essa tag, já que todas as propriedades não estão aqui dentro, Essa palavra faz parte da propriedade do link. Vou colocar o barra e vou colocar o a. Opa, tudo minúsculo, tá? O a. Então, abri a tag aqui, coloquei o que eu quero que aconteça e fechei aqui do lado de fora, tá? Vou salvar. E aqui está. O link significa o quê? Toda vez que eu passo o mouse em cima, que
o cursor do mouse, essa setinha vira um dedinho, significa o quê? Que é o link. E quando eu clicar, vai abrir alguma coisa. Então, cliquei. Abriu. Olha só, abriu a página do Google. Tá? Entenderam? Cliquei. Abriu a página do Google. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra propriedade do link, que é a propriedade target, tá? Para que serve essa propriedade? Essa propriedade serve para que você consiga indicar em que local que vai ser aberto essa página que eu vou executar após eu clicar no link, ok? Essa propriedade eu vou colocar aqui, ó. Target igual, abre e fecha aspas, e aqui dentro eu vou indicar o caminho, tá? Por padrão, ela sempre vai abrir na mesma página, a página em foco, tá? E eu posso setar como self, tá? Que significa também que eu vou abrir essa página que eu estou clicando aqui na mesma página que está o meu link, né? Vou salvar aqui, eu vou mostrar para vocês. Salvei. Olha só, abriu na mesma página, tá? A outra propriedade é o blank. Salvei. Essa propriedade serve para que quando eu clicar aqui no link, ele abra em uma nova janela, tá? O Internet Explorer interpreta de uma forma, o Firefox interpreta de outra, tá? Quando eu coloco o blank no Firefox, ele abre em uma nova aba. Aqui no IE ele está abrindo em uma nova janela, mas indica que é para abrir em uma janela diferente da que eu estou utilizando no momento, ok? Tem outras propriedades, só que não são tão utilizadas. Eu tenho o parents, que serve para que eu indique aquelas janelas pi, né? Que é utilizada no iframe, que são aquelas páginas que são subdivididas em topo, lateral, conteúdo que é o meio, tá? Eu utilizo dessa forma para estar indicando, tá? Eu utilizo também a search, que é para indicar para que isso seja aberto em um campo de pesquisa. Tem o top, né? Também tem um top que posso indicar para que isso seja aberto no topo de uma página dividida em iframe, tá? Só que não são tão utilizadas, tá? As mais utilizadas são essas, dando um foco maior em cima do blank, que precisa ser setado já que, se eu quiser que seja aberto em uma nova página, ok? Então essas são as propriedades do link, tá? É uma propriedade bem interessante para que você consiga trabalhar com suas páginas, tá? Agora vamos entender, vamos supor que eu queira abrir agora uma página aqui dentro, tá? Então vamos salvar essa página aqui, ó, salvar como. Vamos colocar aqui outra página chamada teste.html, tá? Agora eu estou dentro da página teste. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar aqui, ó, vou pegar o background e vou colocar uma cor. bg color igual, abre e fecha, e vou colocar o cinza mais escuro. Vou colocar o vermelho. Vamos salvar. Vamos mudar só o caminho aqui em cima para teste. Entenderam? Ficou vermelho. Vamos apagar a imagem que a gente criou. Apagar essa imagem aqui. Aliás, não. Vamos deixar ela aqui que a gente vai trabalhar com ela depois. Entendeu? E vamos abrir também, tá? Vamos copiar aqui o mesmo link. Vamos abrir aqui a página index. Então, com as minhas duas páginas aqui, a página teste, a página e a página index, tá? Vamos criar um link dessa página para essa página e dessa página para essa página, ok? Então, primeiro eu vou vir aqui no meu href e vou alterar o caminho. O que eu quero abrir? Eu quero abrir a página chamada de teste.html. Por que eu não coloquei HTTP nem nada? Porque essa página está dentro as duas páginas estão dentro do mesmo local. Então, quando eu clico aqui, quando eu coloco só essa informação, então ele entende-se que o que eu vou abrir está no mesmo local. Então ele só vai buscar essa página e vai exibir para mim, ok? Vou salvar aqui. E eu quero, né? Vamos abrir aqui a nossa outra página, que é o index. O index. Não, vamos mudar aqui. Tá errado aqui.
Deixa eu colocar essa informação aqui dentro, que é a página index. Vou colocar aqui a teste.html, ok? E vamos apagar a imagem daqui, ó, essa imagem que a gente buscou, vamos apagar ela, tá? Vai ficar assim, ó, dessa forma. E aqui vai ficar dessa forma, tá? Agora, quando eu estiver aqui dentro da página teste, eu quero abrir a página index, tá? Então vamos colocar essa propriedade na imagem, tá? Então vamos colocar aqui, abrir a tag, colocar a href igual, fecha a tag. E vou colocar aqui index.html, ok? E lá no final eu vou colocar /a, ok? Lembrando que eu posso colocar esse link tanto em uma palavrinha, quanto eu posso colocar em uma imagem também, ok? Percebam que eu coloquei aqui, ó, isso aqui é a imagem. Eu coloquei a propriedade do link dentro da imagem, ok? Salvei. Agora eu vou fechar aqui a página teste, vou atualizar aqui. Agora eu vou clicar, ó. Vamos só ver aqui uma coisa para ver se está certinho. Tá. Vamos mudar aqui para self, para abrir na mesma página. Vamos mudar aqui também para self, para abrir na mesma página, ok? Não pode esquecer desses detalhes. Vou clicar, abriu a página que eu quis. Agora eu vou clicar no HTML e abriu a página de volta, ok? Cliquei, abriu aqui, cliquei, abri aqui. Agora percebam que criou uma borda em volta da imagem, tá? Isso é bem natural, toda vez que eu coloco um link em uma imagem, ele coloca essa borda, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma outra propriedade que eu vou ensinar para vocês, que é a borda, né? Eu vou alterar a cor dessa imagem aqui, do plano de fundo, para ficar mais fácil. Coloquei o background, vou colocar cinza, bem claro. Ok? Então, vamos trabalhar agora com essa imagem, tá? Tem uma outra propriedade que você coloca na borda. Quer ver? Cadê? Nossa imagem está aqui. Vamos aqui no finalzinho do Alt. Vou colocar o border. Abrir e fechar aspas e vou colocar 0. Significa o quê? Que eu quero que a borda seja 0. Não tenha borda, tá? Mas eu também posso colocar borda se eu quiser. Borda 5. Olha só. Borda 10. Eu que vou indicar se a minha imagem vai ter alguma borda. Claro que não tem necessidade de eu trabalhar com essa borda, tá? Vou colocar uma borda 0. E vou salvar. Tá vendo? Então essa é uma outra propriedade da imagem, tá? E é dessa forma que eu trabalho para estar trabalhando com links. Olha só. Cliquei aqui, cliquei aqui. E aqui no teste vamos apagar aqui o link, que é para a imagem ficar diferente, tá? Aqui na página index eu tenho o link. Aqui na página teste eu tenho a imagem para retornar para essa página, ok? Então, a aula de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foram bastante propriedades que a gente trabalhou no IMG, no link, no Bari, tá? A gente vai estar dando prosseguimento na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar e colocar suas dúvidas, né? O que vocês acharam da aula, né? Se tem alguma coisa que vocês ficaram em dúvida, que quer que eu dê uma nova explicada, tá? Só deixar lá o seu comentário e leiam lá o artigo que eu vou colocar sobre a sensibilidade, ok? Então até a próxima, grande abraço.